Amados, a gente vai falar hoje de um tema que eu amo muito, que é identidade. Nós estamos trabalhando no tema principal, ser tu uma bênção. E dentro desse tema, a gente vai ministrar hoje sobre a identidade do abençoador. Eu não sei por qual motivo você veio aqui essa manhã, ou por qual motivo você entregou a sua vida a Jesus. Mas o fato é que 99,9% das pessoas buscam Deus porque Ele é abençoador. Provavelmente você está aqui essa manhã porque você precisa de um milagre. Porque você entendeu que Deus ele é fonte de toda a vida, fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Mas existe uma verdade tão grande quanto essa na Bíblia. Se Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna abençoador daqueles que o buscam. A segunda grande verdade, igual a essa, é que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Deus está o tempo todo, constantemente, procurando aqueles que vieram buscar a sua presença e se encheram da sua essência. Aqueles que vieram ser abençoados, mas estão tão cheios de Deus que não conseguem deixar de ser abençoadores. Porque a Bíblia também declara, queridos, que aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos igual. Se nós adoramos ídolos pagãos, nós nos tornamos ídolos pagãos. Mas se adoramos um Deus de espírito e verdade, nós adoramos em espírito e verdade. Então todo aquele que adora um Deus abençoador, ele se torna um abençoador. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. A gente vem trabalhando esse texto no G6. E o Espírito Santo falou muito forte comigo acerca de algo extraordinário que existe aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai agora para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos aqueles que se aproximam do coração de Deus, eles aprendem que Deus te ama no secreto, que Deus te ama no individual, mas Ele não ama apenas você. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, e não apenas a mim, não apenas a você. Então todo o projeto do Pai é para abençoar alguém além de nós mesmos. Nós estamos incluídos nessa bênção, mas Ele tem um desejo ardente que você, uma vez abençoado, você seja a porta de bênção para alguém que ainda não foi. Então, se nós somos igreja e nós somos corpo de Cristo, nós precisamos dar continuidade à missão que Cristo começou. Enquanto Cristo andou sobre a face da terra, Ele não fez outra coisa a não ser abençoar pessoas. Até mesmo com sua morte, Ele cravou naquela cruz a maior de todas as bênçãos, a nossa salvação, através do seu sacrifício. Salvação essa que está aberta, que está disponível a todo aquele que nele crê, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então o corpo ele não pode viver uma missão diferente da cabeça. O meu filho, o Ezequiel, que ele é autista, tem nos levado a entender um pouco mais sobre o desenvolvimento humano, para ajudá-lo nos seus desafios. E uma das coisas que ele precisa ser muito assistido é em algo chamado psicomotricidade. É a capacidade da coordenação motora. O que nos permite pegar uma caneta e conseguir escrever é uma área do nosso corpo que se desenvolveu chamado coordenação motora. Existe um tempo na vida do ser humano para que isso seja desenvolvido. Interessante que a motricidade, a coordenação motora, é a capacidade que o corpo tem de ter precisão em obedecer o que a cabeça manda. E é isso que eu quero comparar com o corpo de Cristo. Porque a cabeça do corpo de Cristo, ela é perfeita. A cabeça do corpo de Cristo, que é Cristo, ela é madura. A cabeça do corpo de Cristo tem uma missão, uma visão e um propósito. E quando Cristo nos chama para fazer parte do corpo, nós precisamos desenvolver a coordenação motora, de ouvir e obedecer com precisão aquilo que a cabeça diz.
Quanto mais nós exercitamos a obediência na palavra, mais afinados nós nos tornamos em cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos esses 3 versículos acerca do chamado de Abrão, que até esse momento o nome dele era Abrão e não Abraão, nós vemos aqui um ciclo que existe na vida de cada cristão. O primeiro versículo, ele fala sobre a cultura e a realidade que Abrão vivia. A gente encontra no primeiro versículo muito o emprego da palavra teu, do pertencimento. É Deus falando para Abraão: deixa o teu, deixa a tua. Quando Jesus nos encontrou, nós estávamos presos em muitas coisas em que o nosso coração estava atrelado. Nós tínhamos o nosso território, a nossa vontade, o nosso desejo. E a primeira coisa que Deus nos convida a fazer, o primeiro passo para sermos um abençoador, é abrir mão do que é nosso para abraçar o que é dele. Porque o versículo 2 ele fala justamente sobre isso. Se no versículo 1 Deus está dizendo: Abraão, larga o teu, larga a tua parentela, a tua terra, a casa do teu pai, deixa o que é teu de possessão, porque eu quero te dar algo que você ainda não possui. E Deus começa a falar: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, algo que Abraão não tinha. Eu farei de ti grande, algo que Abraão ainda não era. Eu construirei a partir de você grandes coisas, algo que Abraão ainda não tinha conseguido. Porém, seja tu uma bênção. Esse seja tu uma bênção aqui na palavra empregada é uma preocupação que Deus tem acerca de cada um de nós. Nós lemos aqui no comecinho que em Hebreus 11:6 existe uma característica do caráter de Deus, que é ser abençoador. E isso é imutável. Todo aquele que se aproxima de Deus é abençoado. Não importa quem seja você, não importa o que você esteja fazendo, se você se aproximar de Deus, você será abençoado. Deus ele abençoa a terra inteira todos os dias, independente de crença, religião ou religiosidade. Porque a essência de Deus é abençoar. A essência de Deus é se doar. Jesus morreu por nós quando ainda estávamos no pecado. Ninguém aqui conheceu Jesus já crente. Ninguém aqui conheceu Jesus já tendo confessado os seus pecados. Não, a gente conheceu Jesus quando a gente estava preso, quando a gente ainda era escravo, quando a nossa vida ainda não era dedicada ao Pai. Mas Deus ele tem uma preocupação acerca de cada um de nós. Quando Ele nos tira desse ambiente de pecaminosidade, quando Ele quer nos chamar, nos tirar do nosso próprio orgulho, da possessão que nós temos acerca da nossa vida, do que é nosso, do egoísmo, Ele quer que nos tornamos abençoadores. Porque Ele quer multiplicar algo em nós, mas para multiplicar algo que seja bom, para multiplicar algo que represente a sua essência, para multiplicar algo que represente a sua natureza. Quando Deus construiu Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Depois Ele dá um comando: crescer e multiplicar. O que Deus quer multiplicar sobre a terra é a sua essência e não a nossa. Então quando Ele chega no versículo 2 sobre a vida de Abrão, e Ele diz que vai abençoá-lo, Ele dá um comando: Abrão, mas seja uma bênção. Seja você uma bênção. Porque se Abrão não se torna uma bênção, ele vai ser grande maldição. Se Abraão não se tornar uma bênção, ele vai ser pai de uma grande nação amaldiçoada. Se Abraão não se tornar primeiro uma bênção, ele vai fazer grandes coisas que são contrárias a bênçãos. Existem muitas coisas, queridos, que Deus quer te entregar. Existe uma colheita incontável. A gente mudou o tema do mês, mas a gente não saiu do tema do ano. Deus tem uma colheita incontável para a nossa vida. Mas isso precisa chegar na mão de um abençoador, de alguém que vai administrar isso com sabedoria, e não com sabedoria humana, mas com sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do coração de Deus, com o entendimento que aquilo não é apenas para nós, mas é para alcançar toda uma descendência, toda uma população à nossa volta, para abençoar a nossa rua, família, cidade, estado, nação. Porque Deus tem nos levantado esse tempo para fazer diferença. Você pode ter vindo aqui para ser abençoado, mas Deus veio aqui essa manhã para fazer de você um abençoador. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque isso tem a ver com a identidade que Deus está gerando em você. O versículo 3, Deus começa a abrir o coração para Abrão e começa a mostrar os sonhos dele. Não é errado termos sonhos, pelo contrário, a Bíblia diz que a gente deve apresentar os nossos planos ao Senhor. Mas Deus nos ensina a sonhar, queridos.
Uma das coisas que o diabo muitas vezes nos rouba, culturalmente, na sociedade, é a vontade de sonhar. Parece que a sociedade ela trabalha para soterrar sonhos. Parece que existe um complô diário e o tempo todo, através de mídia, através de tudo, para dizer que você não pode sonhar. Para que você comece a pensar como o sistema quer que você pense. E quando nós encontramos Deus, uma das primeiras coisas que Ele quer fazer é fazer você aprender a sonhar de novo. Mas não sonhar qualquer coisa, não sonhar para si mesmo, sonhar os sonhos de Deus. Quando Deus chama Abrão para fazer dele uma nação, Deus está focando no mundo inteiro. Porque o versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porém em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante isso, queridos, porque algumas pessoas acham que Deus é Deus apenas de Israel. Algumas pessoas acham que Deus ele quis uma história apenas com Israel, com a descendência de Abraão. Mas no chamado de Abraão, Deus incluiu a minha vida e a sua vida. Deus se preocupou em tornar Abraão uma bênção, para que essa manhã a gente estivesse falando do nome dele. Porque se Abraão não tivesse se preocupado em alcançar as outras famílias da terra, em ser ele uma bênção, o evangelho não teria sido divulgado, Cristo não teria vindo, e a missão de Jesus não teria sido propagada. Nós não somos judeus de nascença, mas em Cristo nós somos co-herdeiros das promessas de Abraão. A Bíblia diz que exatamente o que Deus prometeu a Abraão, Deus está reafirmando para nós essa manhã. Porque Ele decidiu ser uma bênção, você pode ser abençoado. Agora eu queria que você pensasse um pouco fora da caixa e imaginasse o que pode acontecer à tua volta se você parar de pensar um pouco no que é teu, no que é tua, e pensar no que é o reino de Deus, do nosso Pai, de um todo que Ele tem construído ao longo dos séculos e das gerações. Esses 3 versículos falam de 3 momentos onde o natural e o desejável de Deus é que você saia do versículo 1, entre no versículo 2 para chegar no versículo 3. Mas muitas vezes nós como igreja ficamos parados no versículo 2, segurando a promessa de sermos abençoados, mas não dando passos para ser uma bênção. E é sobre isso que o Espírito Santo quer nos incomodar essa manhã. É sobre isso que Ele quer te sacudir essa manhã, para que você vire uma chave e você entenda que para ser uma bênção você não precisa ser totalmente abençoado. Para ser uma bênção você não precisa que todas as promessas já estejam cumpridas na sua vida, porque Deus está esperando justamente você se tornar uma bênção, para que Ele possa acelerar os planos, os sonhos e os projetos que Ele já determinou para você. Somente quando Abraão começou a pensar como Deus pensa, somente quando Abraão começou a sonhar como Deus sonha, que a vida dele desatou no sobrenatural. Uma das coisas fantásticas que aconteceu na vida de Abraão foi porque Deus mudou o nome dele. Abrão significa um pai muito grande. Só que para ser um pai grande, quantos filhos você precisa ter? Repita comigo: apenas um. Para ser um grande pai, você só precisa ter um filho. Eu já tenho um filho de sangue, o Ezequiel. Então eu já posso ser um grande pai. É só eu ser o melhor pai do mundo para ele, e eu serei um grande pai. Aí vem Deus, entra na vida de Abraão, tira ele do mudinho dele, da caixa dele, e pede para ele ver o que é incontável. Pede para ele olhar as estrelas do céu e a areia do mar. E ele coloca uma letra a mais no nome de Abraão. No português, eu sei que eu já falei isso inúmeras vezes, mas eu amo repetir. No português a gente vê o nome de Abrão saindo de Abrão para Abraão. Aumentou um A. Mas no hebraico aumentou um H. Deus tira um H do nome Iavé e coloca no nome de Abraão. E ele deixa de ser pai grande para ser pai de uma numerosa multidão. Quando Deus ele entra na tua vida, Ele entra para multiplicar. Ele tira você do seu mundinho eu e coloca no mundo nós. No mundo onde somos feitura dEle, somos semelhança dEle, para fazer dos outros imagem e semelhança dEle também. Então quando Deus ele entrou na tua vida, queridos, Ele entrou para mudar o teu nome, a tua estrutura e a tua essência.
No livro de João, capítulo 15, versículo 16, olha o que Deus diz a teu respeito. Não me escolhestes vós a mim, mas foi eu que vos escolhi, e eu vos nomeei. Guarda essa palavra bem forte no teu coração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre nomes aqui. Mas eu quero te lembrar que o teu nome foi dado por Deus. Existe uma forma e uma maneira única que Deus te conhece, que Deus te chama. Por muitas vezes a gente se afasta desse nome que é o nosso propósito, que é o nosso chamado. Porque o mundo, a sociedade está o tempo todo tentando colocar outro nome em você. Todos aqui que passaram por uma escola, seu nome já foi tentado ser mudado, foi ou não foi? Eu lembro o quanto eu sofria, porque eu sou apaixonado pelo meu nome. O meu nome de batismo é Jonathan. São dois nomes em um. John de João, que é graça, e Natan, que é presente de Deus. O meu nome significa a graça, presente de Deus. Eu amo o meu nome. Mas na escola eles querem lhe chamar de qualquer coisa, menos pelo seu nome. Porque o mundo quer mudar a tua natureza. O mundo quer mudar a tua essência. Mas o nosso nome foi dado por Deus. Deus conhece exatamente pelo que você foi feito, para que você foi feito, e a missão e o propósito de vida que Ele tem para você. Nunca abrace os nomes que o mundo quer te dar. Não perca a sua essência. Porque Ele está dizendo aqui, João 15,16, eu vos escolhi e eu os nomeei. Foi eu que escolhi o teu nome. E se por acaso houve um erro de digitação, como no caso de Abraão, esqueceram na hora de colocar no cartório, Abraão, Deus foi lá e aumentou. E corrigiu. Deus vai corrigir tudo que está errado na tua vida, meu querido. É para isso que serve a igreja. Para sermos edificados, para sermos confrontados, para sermos transformados à imagem e semelhança de Deus, do abençoador. O mundo precisa enxergar, Hebreus 11,6, que Deus abençoa todo aquele que se aproxima dele. Aí eu te pergunto, aonde está Deus para o mundo? Na Bíblia? Mas o mundo não lê a Bíblia. Então como eles vão enxergar a Deus? A Bíblia diz que Deus parou de habitar na Arca da Aliança e Ele decidiu habitar dentro do templo do Espírito Santo, que somos cada um de nós. Amados, se o Espírito Santo tem liberdade em você, teria que ser impossível alguém chegar na tua vida e não ser abençoado pelo que tem na sua vida. Se o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, deve ser impossível não abençoar o próximo, porque essa é a essência do Deus que habita dentro de cada um de nós. Essa é a essência dele. Eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, vou-lo concedo. A intenção maior de Deus é gerar um relacionamento cada vez mais íntimo entre a igreja e Cristo, entre o mundo e o Criador, entre nós e o nosso Pai. Nós precisamos mergulhar nesse relacionamento. Se a gente chegou aqui para ser abençoado, e você já está sendo abençoado, comece agora a receber a essência do abençoador. Comece agora a se tornar parecido com aquele que te abençoou, para que não sejamos como um sentimento que há no mundo, de aproveitamento, de frequentadores. Deus não nos chamou para frequentar o reino, Deus nos chamou para sermos o reino. Isso é diferente. Deus nos chamou para multiplicar a essência. Isaías 43, versículo do 1 ao 2, está escrito: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, e eu te chamei pelo nome. Você é meu. Existe uma promessa e uma palavra de Deus para cada um de nós. Existe um nome e um propósito. É interessante que na Bíblia cada um tem um nome específico, e aquele nome dita a vida daquele personagem do início ao fim. Quando Deus altera o nome de Abraão, Abraão se torna realmente o pai de uma multidão. E isso acontece com cada personagem da Bíblia, ao ponto que alguns teólogos acham que o nome dos personagens foi colocado depois de ter sido conhecido a história deles. Mas a gente sabe que não é assim. Porque Deus disse a Jeremias: no ventre da tua mãe eu te escolhi e te formei para ser profeta para uma nação.
Então é Deus que escolhe, é Deus que determina. Nome tem a ver com propósito. Ser um abençoador não é apenas um título, é uma essência. É algo que vai estar dentro do nosso DNA. Você é conhecido por aquilo que você faz. Normalmente a gente costuma, dentro de relacionamentos, na nossa casa, a gente às vezes está discutindo e fala assim: você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Na verdade sabemos, queridos, porque nós somos aquilo que fazemos. Se existe algo melhor dentro de você do que aquilo que os outros estão percebendo, e eles não percebem, é porque você não decidiu ainda colocar esse melhor para fora. Na hora que você colocar o abençoador que mora dentro de você para fora, você será conhecido como alguém que abençoa. Não basta ter Deus dentro de nós, precisamos colocar Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa forma de falar. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você precisa levar o nome que o Senhor te deu. Se você é salvo, leve esse nome. Se você é filho do Deus Altíssimo, carregue esse nome como a missão da sua vida. Porque nós representamos algo muito maior, algo muito melhor do que muitas vezes nós transparecemos. E nós precisamos resolver isso. Esses dias a gente estava no GC, sexta-feira agora, e eu compartilhei com eles algo que o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu estava vendo algo sobre a vida de Daniel, e aí eu me lembrei dos amigos de Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi cativo para a Babilônia junto com 3 amigos dele. Daniel, a gente lembra muito bem do nome, Daniel é fácil de lembrar. Qualquer um que tem um pouco de contato com a Bíblia sabe de quem eu estou falando. Mas quem são os 3 amigos de Daniel? Você lembra do nome deles? Eu ouvi daqui, Mesaque, Sadraque e Abednego, foi isso? Não era o nome deles. E existe um problema para a gente lembrar desse nome, não do nome de batismo. E não do nome que Deus colocou sobre eles. Você está vendo como o diabo atua? Quem foi que colocou o nome de Mesaque, Sadraque e Abednego? Foi Nabucodonosor, um rei idólatra, um rei que foi levantado para ser chicote sobre a terra, um rei que escravizou o povo de Deus, o povo de Israel. Você está chamando Mesaque, Sadraque e Abednego pelo nome que eles receberam lá na escola, o nome que você não queria receber. Por que a gente lembra tão fácil do nome Daniel, que também recebeu o nome de Nabucodonosor? Quem lembra qual foi o nome que Daniel recebeu? 2 pessoas, 3. O resto que respondeu Mesaque, Sadraque e Abednego não lembra. Por que essa diferença? Já pararam para pensar nisso? Todo nome tem um significado. Daniel significa Deus é o meu juiz. Quando você estuda a vida de Daniel, você vai ver que ele não se importava com o juízo de nenhum outro homem. Ele não se importava se ele ia para a fornalha, ele não se importava se ele ia para a cova dos leões, ele não se importava se era decreto não orar, porque ele vivia com a certeza de que somente Deus poderia julgá-lo. E porque Deus poderia julgá-lo, ele buscava a presença de Deus todo o tempo que ele podia. Qual é o seu nome? O Espírito Santo está pedindo para te lembrar isso. Qual foi o nome que Deus te deu? Para que ele te chamou? Qual foi o propósito e a missão de vida que ele te entregou? E se você lembra, por qual motivo você largou ou abandonou? Por que você parou no versículo 2 da caminhada de Abraão? Segurando a promessa que vai ser grande, segurando a promessa de uma colheita incontável, mas não avançou para ser uma bênção. O que tem te prendido? Os nomes dos amigos de Daniel eram Misael, Ananias, e o terceiro eu preciso de ajuda, só um minuto. Nem eu lembrava, queridos. Preciso ser honesto, eu estou no altar, senão o fogo de consumir mentiroso cai. Misael, Ananias e Azarias. Olha o significado tremendo do nome deles. Misael diz: quem é como Deus? É uma pergunta. Existe alguém como Deus? É uma pergunta com afirmação. Ananias significa que Deus foi bom comigo. E Azarias significa que Deus é minha força. A primeira coisa quando Nabucodonosor escravizou eles foi mentir para eles, foi colocar um novo decreto
para que eles esquecessem que Deus foi bom contigo, para que eles esquecessem que não existe outro igual a Deus, para que eles esquecessem que Deus é a tua força. Quando a gente esqueceu o nome de Misael, Ananias e Azarias, a gente esqueceu essas 3 coisas na nossa vida. E talvez seja esses 3 motivos pelo qual a gente não avançou ainda para ser uma bênção. Talvez você esteja se sentindo fraco para ser uma bênção. Então lembre de Azarias: Deus é minha força. Talvez você esteja em dúvida de por que ser uma bênção. Então lembre de Misael: não existe outro como Deus. Talvez precise de gratidão no teu coração para você ser uma bênção. Então lembre de Ananias: Deus foi muito bom comigo. Precisamos resgatar a essência do nome que Deus nos deu. Não podemos deixar o mundo colocar um nome sobre nós que não represente o chamado, que não represente aquilo que Deus nos deu como possessão. Queridos, estamos num tempo que o mundo precisa extravagantemente ser abençoado. E o diabo continua tentando roubar isso da igreja. O diabo continua tentando nos escravizar e mudar o nosso nome. O nome do diabo só mudou, não é mais Nabucodonosor. O nome do diabo agora é Instagram, próprios sonhos, TikToks, minha faculdade, minha parentela, minha terra. O diabo está vindo na nossa vida de várias formas, mas todas elas para mudar o nosso nome, ao contrário do que Deus colocou. Queria que você ficasse de pé. Quando o diabo muda o nosso nome, ele rouba as nossas promessas. Quem recebeu a promessa não foi Abrão, foi Abraão. Foi Abraão que foi pai de Isaac, não foi Abrão. A certidão de nascimento de Isaac, o filho da promessa, olha lá, filiação, Sara, a rainha, e Abraão, pai de uma multidão. Não foi Abrão nem Sarai que deram a luz a Isaac. Existem grandes e poderosos milagres que Deus quer te entregar, mas Ele quer que você esteja pronto para isso. Uma adoração vai tocar agora e eu queria que você fosse lembrando, puxando a memória, como é que Deus te chama. Eu sei como Deus me chama, e às vezes só de ouvir Ele me chamar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando Deus precisa nos chamar é porque a gente se distanciou um pouco da chamada, não é verdade? A Bíblia diz que Deus descia toda a tarde para falar com Adão e Eva, mas Ele nunca gritou: Adão, Adão. Quando Deus gritou por Adão, é porque Adão estava longe. Se o Espírito Santo gritar o teu nome essa manhã, responda a Ele e diga: eu estou aqui. E deixa Deus resgatar a essência do teu nome. Você veio para ser abençoado, mas você vai sair daqui um abençoador. Amém?